poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Que meus braços acolham os que tu queres abraçar, que minha boca fale tuas palavras, que o meu tom de voz seja o teu, que meus gestos te exaltem, o andar te leve, meu ser te revele, que minha face resplandeça a tua, que eu te ame mais, que eu te ame mais, Jesus, que eu te ame mais, 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 Jesus, que eu te ame mais, que eu te ame mais. E é com esse pedido, Senhor, que nós queremos iniciar esse ato de conquista do Teu poder. Que o Teu poder nos confirme, que o Teu poder que nos conquistou nos confirme na Tua presença. Confirme cada irmão, cada irmã que está conosco nas nossas redes sociais, assistindo, e vão viver a palavra conosco, e vão rezar conosco em cima dos testemunhos de hoje. Pedimos, Senhor, uma unção redobrada do Teu Espírito Santo para podermos Te amar mais, para podermos verdadeiramente emprestar os nossos braços para abraçar aqueles que precisam ser abraçados por Ti, Senhor. Por isso derrama sobre nós uma unção redobrada do Teu Espírito Santo. Aviva o nosso coração, Senhor. Derrama, Senhor, os dons, os carismas, as ferramentas necessárias para podermos ser instrumentos Teus, Senhor, na vida de todas as pessoas. Nós invocamos sobre nós, vindo de Ti, Senhor, a unção, a força, a efusão, o batismo do Teu Espírito Santo. Ori shirikanda lavari, ori ala súria, ori ala mari, ala titirieria, chamalacanda lavaralacanda, lavaralacanda, lavaralavaria, ori ala la shiri alavari, shiri alacanda. Vem, Senhor, nos toque, nos ensina, Senhor, nos impulsione, Senhor, nos anima, Senhor, para vivermos cada dia mais, Senhor, o vigor do Teu amor, Te amando na vida daqueles que precisam, Senhor, que possamos ser um reflexo do Teu amor apaixonado sobre aqueles que não sabem, Senhor, ou que esqueceram do Teu amor. Vinde com Tua graça, oh aleluia, bendito sejas, bendito sejas, bendito sejas, bendito sejas, Senhor. Glórias e glórias a Ti, Senhor, aleluia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmão, palavra de Deus do livro de Romanos, no capítulo 1, do 1 ao 6. Nós queremos refletir sobre Deus que nos escolhe. Jesus, o Senhor que nos escolhe para anunciarmos o Evangelho de Deus. E é assim que São Paulo apóstolo, abre essa carta aos Romanos. Ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Esse Evangelho Deus prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi quanto à carne,
que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. Muito bem. Paulo, ele é apóstolo de Jesus, e apóstolo é uma referência hoje sempre, desde sempre, à hierarquia da igreja. Mas apóstolo também significa enviado. Enviado. Paulo é servo de Jesus Cristo, mas isso não é um mérito dele. E ele mesmo vai dizer isso em várias situações nas cartas que ele escreve. Todos nós somos servos, somos chamados a servir Jesus. Todo aquele que coloca Jesus como Senhor da sua vida se torna seu servo. Então eu poderia colocar o meu nome, o teu nome, o nome do Alisson, o nome do Fernando, da Marili, do Israel, que estamos aqui no estúdio rezando essa palavra, poderíamos colocar Jamir, servo de Jesus Cristo, escolhido. E essa palavra escolhido eu preciso sentir como verdade na minha vida. Você precisa sentir como verdade na sua vida. Se você acredita, primeiro, e se você se coloca como servo de Jesus, porque tem dito, tem vivido, tem proclamado que Jesus é o Senhor da sua vida, você precisa se sentir escolhido por esse Senhor para anunciar o Evangelho de Deus. Né? Escolhido, e aí nós vamos trocar a palavra apóstolo por enviado. Então, Jamir, o Fernando, o Alisson, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser enviado. Depois, reservado, separado. Não uma pessoa foi separada do meio de tantos. Deus escolheu, Deus enviou, Ele reservou. Vamos até inverter a ordem. Deus escolheu, Deus reservou, Deus enviou. Eu, você, mesmo você que não se sinta escolhido, e o segredo é se sentir, Deus me escolheu para anunciar o Evangelho de Deus. Quem é o Evangelho de Deus? Agora, São Paulo não está falando das linhas de Mateus, Marcos, Lucas e João. São Paulo está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a boa nova. O Evangelho significa boa nova. Anunciar Jesus Cristo como boa notícia. Como é que no tempo de hoje, nós podemos anunciar Jesus como boa notícia, como boa nova? Como é que nós podemos anunciar Jesus que está sendo anunciado há 2000 anos como novidade? Praticamente todas as pessoas onde nós moramos já ouviram falar de Jesus Cristo. Alguns aceitam, outros não. Claro que ouvir, ninguém conhece porque escutou falar. Tem que experimentar, tem que entrar na dinâmica espiritual para poder sentir o amor de Deus e aí começar a conhecer Jesus Cristo. Mas como que nós vamos anunciar a boa nova de Deus se as pessoas já ouviram falar? Como fazer isso? Nesse mundo, nesse tempo de hoje. Paulo, ele vai fazer uma referência ao povo romano, a cidade de Roma, e ele vai dizer, olha, nós somos, em nome de Jesus Cristo, enviado a todas as nações pagãs para que elas sejam levadas à obediência da fé. Roma é uma nação pagã. Obediência da fé. Não é uma obediência forçada. Interessante que nós não obedecemos a Deus, nós não somos forçados por Deus, nós não somos forçados por Jesus Cristo, nós não somos forçados pela igreja a obedecer à fé. Nós temos a liberdade. Claro, se quisermos participar do povo de Deus, precisamos viver aquilo que o Senhor Deus ensina pela igreja ou pela comunidade, não é? Mas temos a liberdade de ir. Irmão, olhe só, como anunciar Jesus Cristo?
só tem uma resposta: a partir do testemunho de vida. Não é a partir da oratória, não é a partir, né, das músicas. Olha que música bonita essa. Quanta riqueza de música nós temos hoje na igreja. Seja músicas oriundas da renovação carismática, das novas comunidades. Quantas músicas evangélicas bonitas que falam de Jesus Cristo. Quantos pregadores fantásticos, cheios dos dons da cura, do milagre. Quantos padres que pregam a palavra de Deus com vigor fantástico. Quantos? E, no entanto, parece que quanto mais músicas, quanto mais pregações, parece que mais aumenta o número daqueles que não creem. Pegamos agora todas essas músicas, todos os que cantam essas músicas, que compõem essas músicas, que pregam a palavra de Deus, que todos nós vivamos verdadeiramente o testemunho de vida como servos de Jesus Cristo. E nós começaremos a ter um diferencial. Irmão, não adianta eu dizer para você viver a vida em Cristo, e se eu não vivo, se é adotado, você vai perceber, eu não vivo, e aí? Não faça, como é que é o ditado? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, para as coisas de Deus esse ditado não funciona. Faça o que eu digo porque você me vê fazendo, porque você me vê vivendo, porque você me vê entregando a minha vida. Então, você que conhecemos Jesus Cristo, talvez você esteja assistindo agora pela primeira vez, talvez você não conhece direito Jesus, talvez Jesus, quando falam para ti de Jesus, você pensa em fanatismo, você pensa um monte de coisa, um monte de besteira, porque não conhece. Porque não conhece, eu te desafio a conhecer Jesus Cristo. Te desafio a conhecer Jesus Cristo, porque você, se é batizado, meu filho, meu irmão, minha irmã, Deus te chama ao serviço. Jesus Cristo, Ele é Senhor e quer ser Senhor da tua vida. Então você vai dizer: eu, fulano de tal, servo de Jesus Cristo, escolhido, separado, enviado, para poder dizer: Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Olhe bem, versículo 2, para poder ler de novo. Este evangelho Deus prometera outrora aos seus profetas na Sagrada Escritura. Esse Jesus, esse Messias, esse Cristo e Messias é o mesmo significado, significa ungido de Deus. Ele foi prometido nas Escrituras até então conhecida. Os profetas falaram deste evangelho, dessa boa nova, desse Cristo. Os profetas morreram pregando a palavra de Deus, para que eu e você, e aí dentro da história da igreja, quantos homens e mulheres deram a vida para que esse evangelho, essa boa notícia chegasse até mim, até você, e nós às vezes somos mornos. A maioria de nós fala muito bem, canta muito bem, reza muito bem, mas vive muito mal. Não morreria por Jesus Cristo. Não morreria. Então, Paulo está nos desafiando nessa leitura a sermos verdadeiramente, eu assumo que o Senhor me escolheu, sinta no teu coração, eu sou um escolhido de Deus. E não pense assim, mas aí se eu tiver que dar a vida, como é que vai ficar minha esposa, meus filhos? Irmão, vai ficar muito bem, obrigado. Muito bem. Ou nós confiamos no Senhor, ou nós acreditamos que seguimos o Senhor, que tem todas as respostas, que tem todas as bênçãos, que realiza tudo em nós. Ou nossa vida, nosso servir, nossa espiritualidade vai se tornar um fracasso. Um fracasso. Abramos o nosso coração, né, para levar a todas as pessoas a obediência da fé. E aí, Paulo vai, no versículo 6, vai dizer: vocês romanos, ele está falando para o povo pagão, também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. As pessoas que vão nos ouvir e vão participar da nossa vida, do nosso testemunho de vida, são também eleitos de Jesus Cristo. Nós não podemos perder ninguém. Claro
que vamos sempre respeitar a liberdade de todos. Mas nós não podemos parar. Se você ama Jesus, escute essa palavra. Dê um pouco mais de si. Viva melhor o seu relacionamento com Deus através dos irmãos, para que essa palavra que é viva se torne vida e alcance mais pessoas. Deus abençoe sua vida. Inclina a tua cabeça para podermos rezar nessa palavra que o Senhor nos dá. Servo, escolhido, reservado, enviado para anunciar Jesus Cristo. Ele é o Evangelho de Deus. Envolve o nosso coração, Senhor. Envolve nosso coração com essa verdade. Envolve nosso entendimento, nossa mente. Seja ela tomada com essa verdade. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Nós acreditamos que Tu és o Senhor, mas precisamos mais e mais Te colocar como Senhor da nossa vida. Nós dissemos que somos servos, mas precisamos verdadeiramente saber que Tu és o nosso dono. Somos pertença Tua. Envolve-nos com Tua graça. Dá-nos a oportunidade, porque eu sei que Tu queres dar essa oportunidade de crescermos em Ti. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito sejas. Bendito seja, Senhor Deus. Que eu te ame mais, que eu te ame mais, Jesus. Que eu te ame mais, 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 Jesus. Que eu te ame mais, que eu te ame mais. Muito bem, irmãos. Estamos aqui então de volta com o programa Teu Poder Me Conquistou, com uma entrevista na Bahia, na cidade de Coronel João Sá, na missão São Pedro, hoje com o casal que está aqui, a Antônia, que está à frente da missão, e o José. Deixar que ele se apresente para nós também, apresentando, já digam para nós de que cidade são, de que região, né, para o povo poder conhecer. Então, meu nome é José da Rosa, sou natural de Garopaba e estava na casa-mãe, lá em Itajaí, estive lá 3 anos como missionário e hoje estamos aqui, já quase 2 anos, né, na missão São Pedro, aqui na Bahia. Então, meu nome é Antônia Regina da Rosa, sou esposa do José, somos casados. Até então achava que era 29, mas é 28. 28 anos que nós estamos casados. Sou natural do Paraná, de Araruna, a cidade no Paraná. Sou de família de igreja, né, de família que sempre caminhou na igreja. E depois que me casei com José, então vim morar em Santa Catarina, moramos lá por 26 anos, 27 anos, né? Porque vai fazer 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que nós estamos aqui, né? Quase 2 anos aqui na Bahia. Muito bem. Então, José e Antônia, casados aí há 28 anos, com a graça de Deus. De repente, lá com 25 anos, mais ou menos, Deus chegou na vida de vocês com um carisma. Foi isso? Então, aí uns 3 anos na comunidade, isso. Entre vida e aliança, mais ou menos? 3 anos de vida. 3 anos de vida? Lá, mas quase 5 anos já de vida, né? Muito bem. Como é que foi? Como é que aconteceu? Como é que a comunidade entra na vida do casal José e Antônia? Melhor, vamos fazer uma pergunta diferente. Antes, isso é bem legal. Como é que vocês se conheceram? Uma do Paraná, né? Ela do Paraná, você de Santa Catarina, a cidade de Garopaba, para quem não conhece, no estado de Santa Catarina, ela já é mais para o sul, litoral sul do estado. Como é que foi que vocês se conheceram? Então, meu pai passeava no Paraná
Ah, teu pai passeava no Paraná. Tá Porque certo. meu pai é afilhado e sobrinho da avó dela. A gente tinha Antônio. um conhecido Tinha um parentesco. conhecimento. Então, e ela às vezes brincava com meu pai, né? Ô, Nico, tu tem filho? Traz aqui pra gente conhecer. E meu pai dizia, tem vários, tá? Um dia eu trago. E um dia a gente foi, eu também queria passear lá, né? Queria conhecer, porque a gente tinha uma ligação grande na família, mas a gente não conhecia ela. Nem ela, nem o pai dela, não conhecia ninguém. E um dia eu fui passear lá mais meu pai. E foi assim, algo muito interessante, porque quando eu cheguei no portão da casa dela, meu pai falou assim para mim, vamos lá conhecer a Toninha. E eu não sabia quem era a Toninha, não sabia nada. Mas ele sabia que ela perguntava para ele, pedia para ele levar para ela conhecer os filhos dele. E quando eu cheguei no portão da casa dela, que eu entrei assim pro portão, ela estava no sofá fazendo tricô, crochê, que eu não sei a diferença dos dois. E eu lembro que eu vi assim a parte do cabelo dela e veio algo assim no meu ouvido e falou assim, é ela. E eu ainda falei, é ela o quê? Foi algo muito engraçado, mas depois as coisas foram se confirmando, né? Depois eu fui entendendo que essa voz que dizia ela, eu fui entendendo com o decorrer do tempo que começou a nascer ali um carinho, uma proximidade diferente, a gente tinha uma aproximação diferente. E eu percebia também da parte dela, e a gente acabou namorando e casando, né? Então foi muito, muito legal a nossa história. A gente namorou mais ou menos 2 anos, 1 ano e pouco de namoro, e depois um pouco mais de tempo, não chegou 1 ano de noivado, a gente casou. A gente noivou em abril e em fevereiro a gente se casou, né? E para as pessoas que nos ouvem, eu quero relatar o seguinte, eu sempre quis me casar com uma pessoa da igreja. E eu tinha uma vontade muito grande de participar, de fazer as coisas na igreja, mas a nossa realidade era um pouco diferente, era muito distante. Eu era uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, eu queria ficar lá no último banco da igreja, porque eu não queria aparecer para nada, sempre fugia de tudo da igreja, né? E quem me vê assim, falando com o microfone na mão, é uma outra graça que Deus me deu, porque fosse em outras épocas eu estaria tremendo aqui que o microfone não parava na mão, né? Então, são muitas graças que Deus fez na nossa vida, né? Antônia, aí esse cara chega e vê só o cabelo na janela. Como é que foi ver o Zé pela primeira vez? Tu te arrependeu de pedir pro seu Nico levar os filhos dele? Não, assim, foi muito engraçado, né, assim, porque logo meu sogro era muito brincalhão, né, tinha uma amizade, assim, né, ele demorava tempo ir lá, mas ele sempre foi muito achegado à família, então, também, assim, tive um carinho muito grande pelo José, e a gente começou a se corresponder por carta, né, na nossa época não tinha WhatsApp? Não Oh, tinha. Que coisa! E, então a gente começou a se corresponder por carta, fomos nos correspondendo, até que então ele retornou novamente, né? Ele foi embora, ficamos nos correspondendo por carta, depois ele voltou, mas nesse período que a gente se correspondia, eu tinha um outro namorado, né? Mas nessa nossa conversa, eu acabei terminando com o outro namorado e comecei a ficar conversando com ele. E aí ele voltou, retornou e a gente começou a namorar. E então o nosso namoro, assim, nós se vimos muito pouco durante o nosso namoro e noivado, acho que foi 4, 5 vezes no máximo nesse período, né? Acho que tem 4 vezes, eu acho, no máximo, né? Que a gente se viu. Foi quando a gente começou a namorar, depois ele levou uns 4, 5 meses a voltar e depois veio para noivar, né? E daí a gente noivou e depois casamos. Então, a gente só tinha esse contato, né, de carta, ou às vezes quando era marcado no orelhão, né, num telefone, marcava horário para poder se conversar, né? Mas o José sempre me conheceu nessa caminhada de igreja. Eu era catequista, eu coordenava grupo de jovens, né? Então eu fazia celebrações, então eu tinha essa caminhada na igreja. E então ele sabia disso, né? E eu sempre disse para ele que eu era uma mulher de igreja, né? Que tinha vontade e desejo de continuar essa caminhada, né? Então aí a gente se casou, viemos para Santa Catarina.
Chegando lá, eu fiquei um pouco tempo sem, tipo assim, só indo à missa, né? Logo em seguida, o Zezinho conhecia muito a Dona Carolina, e a Dona Carolina, ele falava muito da Dona Carolina, de mim para a Dona Carolina, né? E a Dona Carolina, então, me convidou para participar no Campo Duna. Eu comecei a dar catequese e continuei minha caminhada na igreja, né? Depois de um tempo, na Limpa, só tinha missas nas casas. E aí, então, através da Dona Carolina, ela me incumbiu dessa missão de preparar as missas. E aí a gente começou a nossa caminhada. O José também começou a dar catequese, a gente começou a caminhar juntos na igreja, né? Então, a nossa caminhada sempre foi assim, né? Dentro da igreja. Dona Carolina é a mãe do falecido Rosemiro. Rosemiro. Ela foi, então, um instrumento de Deus para inserir você na vida da igreja da paróquia de Garopaba, que é São Joaquim. No Campo Duna. Limpa também não tinha capela, então? Não tinha capela. Quando eu cheguei em Garopaba, só participava no Campo Duna, né? A Limpa não tinha, só tinha, como eu disse, as missas nas casas. E aí, então, a Dona Carolina começou a me chamar para participar das coisas, e depois chegou um dia, ela disse: olha, Toninha, de hoje em diante eu não venho mais preparar a missa na Limpa, eu quero que você assuma. A princípio eu tive umas resistências, né, porque eu era nova, fazia 2 anos só que eu estava na Limpa, né? E aí, então, a gente começou com o padre Arthur. Primeiro foi o padre... Tinha um outro padre que era Valdir, né? Acho que era o padre Valdir, mas logo ele já saiu. E aí, padre Valdir, então, começou a querer formar a comunidade da Limpa. É o padre Arthur. E aí, então, a gente começou, né? Com a caminhada, formar as pastorais, formar as lideranças, trabalhar para construir uma capela, né? Daí, fiquei por um bom tempo como coordenadora, né, da comunidade, e a gente começou, então, junto, né, eu e o José. E o José sempre foi esse suporte para mim, né? Ele sempre me ajudou, me incentivou. Às vezes eu ia para Florianópolis em reuniões, em encontros, e José sempre me ajudava, né? Também me ajudou na caminhada participando como catequista, deu catequese por um bom tempo também. Aí, vida de igreja, tudo bem. Como é que chegou a comunidade? Porque a comunidade chegou lá, nós temos um imóvel, que é do José e da Antônia, onde é a casa de missão Santo Elias, lá em Garopaba, né? Nessa localidade, no bairro da Limpa. Chegamos ali. O que atraiu vocês para o carisma? Então, eu me lembro que eu estava em casa e a Adriana, do Rodrigo, né, ela me ligou que a Jadna estava procurando uma casa para alugar para uma missão, para uma comunidade católica. E aí o José não estava em casa, eu liguei para o José e fiquei muito feliz. Eu nem conhecia, não sabia muito sobre comunidade, nada. Assim, a gente ouvia muito a Canção Nova, né? Mas eu não tinha noção, não tinha entendimento ainda do que era comunidade de vida, né? E aí, então, mas logo meu coração me alegrou. Eu falei, vamos, né? Alugar, vamos ajudar, vamos, enfim. Aí eu liguei para o José já começou a conversar com a Adriana, aí a Jadna foi, né, conheceu a nossa casa, e então ela foi essa ponte, né? A Adriana, que nos indicou, né, para a Jadna, e aí, então, a Jadna foi uma das minhas catequizandas, né? Eu fui catequista e a gente tinha ficado um bom tempo, assim, afastado, né? Mas aí ela acabou sendo instrumento de Deus na nossa vida, apresentando a comunidade. Aí foi onde a gente conheceu, através do Rosemiro e da Jadna, a comunidade Transfiguração. Muito bem, José. Um homem tímido, de repente, chega um povo louco lá na tua vida, né? Como é que é isso? Como é que foi? Eu lembro bem, né? Eu estava lá naquele primeiro dia, a gente se conheceu, parte de toda a questão do aluguel da casa, enfim. Mas aí alugar a casa, o Betinho foi o primeiro coordenador. Como é que o José foi atraído para o carisma? Como eu falei no início, eu sempre tive uma vontade, um desejo de fazer as coisas na igreja, né? De servir a Jesus.
Mas sempre eu achava, embora já tivesse essa caminhada ali na Limpa, é como que a capela da Limpa tinha encerrado aquele ciclo, aquela missão que a gente tinha, estava chegando ao final. Quando eu conheci a comunidade, um pouquinho antes, até a gente já tinha falado, vamos para a Canção Nova, e a gente não sabia, não tinha ideia, mas tinha uma vontade de servir diariamente, né? E no dia que houve essa ligação, eu acordei. Até hoje eu não consigo dizer se eu estava acordado, se eu estava tendo uma visão, não lembro. Se foi um sonho, se foi um pensamento, mas isso acho que não poderia nascer muito de mim, porque veio em meu coração que a propriedade do Pai seria legal se ela fosse toda católica. Para que a Igreja Cristo Rei não sofresse ataque, vamos supor, de outras pessoas no meio, ali a gente conseguisse levar a palavra de Deus sem pessoas atrapalhando, no Contrárias, caso. sem pessoas... Isso. Sim. E lembro que me veio assim, uma visão muito grande de a propriedade meio que emurada, né, com muros. E, inclusive veio na época o conhecimento que eu tinha de Cristo Rei, que é o nosso padroeiro, e as cores dele é vermelho e branco, mais ou menos, e então aquele muro branco com uma faixa vermelha no meio, assim, quase a camisa do Internacional, né, a bandeira assim. Mas era algo muito legal e eu estava vendo naquele impacto assim daquilo que tinha acontecido comigo e eu recebi a ligação, né? E eu já conhecia você de vista porque eu vi você pregando no Campo Duna. O dia que você proclamou que Garopaba tinha sido, né, que o Senhor estava quebrando tinha quebra de maldição contra Garopaba, que o Senhor não proclamou o que era, mas dizia que era uma quebra de maldição contra Garopaba. E que parecia que até era de um padre. Você proclamou isso. E eu dizia, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu agora conheço uma comunidade. E eu fiquei todo entusiasmado e muito contente, assim. Eu dizia, por que Garopaba não tem uma comunidade, né? Por que Garopaba não tem? Eu ficava assim, meu Deus, por que não tem? Por que não tem? Eu pensava, o que tem que fazer? Fiquei assim já... E aí, de repente, vem aquela ligação naquele dia e tudo começa a se encaixar na nossa vida, né? Na minha vida, e eu fiquei maravilhado com essa ligação. E a casa, eu quero, assim, quando as coisas são de Deus, é surpreendente, porque a casa eu estava construindo ela, eu comecei a construir ela em junho, e a Jada, mas eu falei assim, do Rosemiro, passaram por ali várias vezes naquela rua e nunca viram aquela casa naquele terreno. O terreno é na beira da estrada, né? E eles não viram aquela casa, nem sendo construída, nem pronta como ela já estava praticamente. E quando a Jada ligou para mim, que eu fui lá, a gente se encontrou lá na casa, ela disse, Rose, como é que pode? Nós passamos aqui vários dias, nós não vimos essa casa. Como que nós não vimos essa casa? Porque a dona Carolina dizia para ela, a casa é na Limpa. A missão vai ser na Limpa, vocês procuram na Limpa que vocês encontram. E então foi assim, algo, Jamil, que se a gente for explicar, tem muitos detalhes, é muito rico essa história, né? Eu só estou querendo passar para as pessoas para confirmar que não tenham dúvida que é algo de Deus, que a missão em Garopaba também é algo de Deus. Não tenham dúvida de se entregar, não tenham dúvida de mergulhar quando sentir o chamado, quando sentir esse desejo de ser de Deus, de servir a Deus. Se alguém pensa, a comunidade ou a missão, mergulhe. Parabéns para vocês de Garopaba, que acolheram a missão, né, que estão lá junto com os missionários, dando apoio. Parabéns para vocês, porque nenhum de nós sabe a grandeza que é. Somente o dia que nós morrer que nós vamos ter uma ideia do que é. Amém. Antônia, perguntar essa para ti, né? Tem um filho, é vó, né, vocês dois, deixaram a casa para ser missionário. Foram para Itajaí e hoje estão aqui na Bahia. Como é que é isso? Eu sempre tive esse desejo muito grande de servir a Deus, né? E quando eu me deparei com o carisma da comunidade de refletir o amor apaixonado de Jesus pelo mundo e a forma como viviam de se entregar realmente, totalmente por amor a Deus,
me chamou muito a atenção, porque era realmente o que faltava em mim. Esse despojar-se, esse deixar as coisas que me prendiam para servir a Deus, né? Onde eu podia ter mais tempo para servir a Deus, porque eu trabalhava, então o trabalho, às vezes, também me impedia, muitas vezes, de viver inteiramente para Deus, né? Mas nesse período, depois que eu me tornei avó, né? Foi muito, assim, difícil, né? Porque eu me lembro que eu estava diante do Santíssimo, a gente já tinha dado a resposta, já tinha dado que queria ir para a comunidade, e eu estava diante do Santíssimo e meu coração ficou muito apertado porque eu olhava para as duas netinhas, né? Eu olhava para as duas netinhas e elas diziam, vovó, eu te amo, vovó, eu te amo, né? Mas eu olhava para Jesus e, assim, o amor que eu tinha por elas não era maior do que o meu amor por Jesus. Porque eu sabia que em Jesus, eu poderia, com Jesus, eu poderia ter muito mais. E Deus poderia dar para elas aquilo que eu não poderia dar. Então, assim, doeu muito no meu coração também por deixar meu filho, né? Por mais que ele quis seguir a vida dele, mas muitas vezes eu não podia fazer por eles aquilo que Deus faria. Então, assim, eu confiei realmente em Deus para que Deus cuidasse delas, cuidasse do meu filho, cuidasse delas, para que eu pudesse servir a Deus. E que hoje, tudo aquilo que eu posso fazer por elas, por eles, é a minha oração. A minha oração tem muito mais poder na vida deles do que muitas vezes eu estar fisicamente ou proporcionar outras coisas para eles que aquilo que Deus pode dar, eles não têm. Então, longe de casa, quase 3.000 quilômetros, né? Aqui na Bahia, mais ou menos 2.850 quilômetros de carro. Eu já fiz essa viagem 4 vezes. Como é que é estar longe de casa assim? Como é que é estar aqui na Bahia? É muito gratificante. É muito gratificante. Assim, sentimos saudades, né? Lógico, é normal. Mas o prazer em servir a Deus é muito maior. O prazer em servir a Deus é muito maior. Então, eu tenho aprendido muito a cada dia, né? E vejo quanto Deus zela por nós. O quanto Deus é maravilhoso na nossa vida, né? Então, assim, realmente, me foge a palavra, mas é uma realização. É uma realização na minha vida, poder servir a Deus, poder ver a testemunho de algumas pessoas, né, do amor de Deus, de estarem se encontrando com Deus. Hoje a gente teve uma visita aqui em casa, né, e ver a pessoa se emocionar de saudade da gente é uma realização. É sentir que realmente você está fazendo aquilo que Deus quer. Então, assim, tudo isso, esse amor que Deus tem dado para nós através das pessoas, através do zelo, através do cuidado que Ele tem tido com nós, acaba suprindo as nossas saudades, as nossas faltas, pela família, pela distância. Muito bem. O José, o Victório, cutucando a Toninha, lembrando de alguma coisa para dizer? Não sei se era, mas quero que você coloque para mim, para o povo, José, pescador a vida toda, está numa cidade que não tem praia, que não tem mar, que não tem lagoa, que não tem lugar para jogar tarrafa. Está na missão, é um missionário. Saudade da pesca. Como é que tu vive a pesca hoje, Zé? Então, eu penso que na minha vida foi tudo, até o dia de hoje, eu vivi aquilo que tinha que viver. Esse tempo não é mais para mim ser pescador, né? Tá de peixe, pescador de peixe. Não é mais. O tempo venceu. Eu sentia isso nos meus últimos tempos de pesca, que aquilo já não me dava mais a mesma alegria, né? Não tinha aquela mesma proporção, aquela
aquele peso, aquela alegria que eu sentia antes. Então, eu fui entendendo que Deus me chamava para outra situação. Hoje eu estou aqui, a gente brinca muito sobre a questão de pescar, eu não vou me dizer que eu não gosto, não, eu gosto de pescar, mas se eu tiver que deixar, o que tu quer fazer? Tu vai deixar de ser missionário ou tu vai deixar de pescar? Eu digo, então, pode vender tudo que é tarrafa, joga tudo fora, porque eu nunca mais boto pé dentro d'água. Né? Isso é uma decisão, assim como a Antônia falou, da família, é uma realidade. Eu deixei, né, neta, filho lá, mas eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus me chama para fazer. Pelo menos eu estou aonde Deus quer que eu esteja. Se eu estou fazendo como Ele quer, eu não sei. Mas eu estou aonde Ele quer que eu esteja. Né? Então, a minha vida de pescador, de peixe, passou. Eu posso ir lá como um turista, né? Como alguém que vai lá visitar, vai lá conhecer, vai lá brincar um pouco, mas se eu tiver que deixar de pescar, para eu nunca mais pescar, isso aí eu faço. Deus sabe disso que está dentro do meu coração, porque eu sinto que cada dia, né, cada passo que a gente toma essa decisão que não é fácil, eu estou fazendo certo. É aquilo que Deus está me pedindo, né? E eu lembrei de uma pergunta que você me fez sobre o fato de quando conheci a Transfiguração, coisa e tal, e como eu sempre me vejo uma pessoa incapaz, né? Eu me achava indigno, e me acho ainda hoje, de estar na Transfiguração, mas que para mim é algo muito grandioso, muito fino, muito sagrado. Então, eu estou aqui porque Deus me chama, porque eu olhando para mim, eu não estaria aqui. Mas eu lembro de algo que eu queria ir lá na missão, quando vocês estavam lá, e eu não me achava digno de ir. E um dia você olhou para mim e disse: Zé, eu noto que tu quer estar ali junto de nós, mas tu não vai por quê? Tu és um dos nossos. E ali foi talvez a maior base que eu tive, que o meu sentimento, o meu querer já não era somente o meu querer, é porque já era para mim estar ali. Né? Ou, talvez não era ainda o momento, como a gente passa pelo processo de preparação, vamos dizer assim, mas ali foi você dizendo para mim que eu era uma transfiguração, né? E eu ainda resisti um tempo, mas quando eu fiz o meu vocacional também eu tive a certeza que era para mim ser transfiguração. Deus ia cuidar de tudo como tem feito. Glória a Deus. Como casal, casal missionário, vocês são felizes? São realizações, como eu falei para você, né? A gente tem muita hora, a gente não tem tempo de parar para falar da alegria, para falar da grandeza, de ser um casal missionário, de estar vivendo isso tudo, porque eu pelo menos me preocupo muito com aquilo que precisa ser feito, que precisa ser corrigido, que precisa melhorar, muitas vezes, principalmente comigo, né? Principalmente com a minha pessoa. Então, muitas vezes a gente acaba deixando o tempo passar e não vive a alegria de ser um casal missionário. Eu sou muito de guardar mesmo a parte da alegria, sou muito de mastigar o que está difícil, né? O que não está bom, e para poder corrigir, para poder melhorar. Mas eu me sinto, né, muito feliz de ter a Antônia do meu lado, de ter ela comigo e sermos um casal missionário. Para um casal aí de 20 anos, como vocês dois são 20 anos de casado, é um casal que já passou dos 45, né? De repente, casais aí que estão nos assistindo, que pensam, já está muito tarde para servir a Deus, o que tu diria para eles em poucas palavras? Se Deus te chama, meu irmão, a hora é essa. Você sente Deus te chamando, você sente que você tem o chamado, não importa a sua idade. Se Deus te chama com 70 anos, Ele pode te dar mais 30. Então, você pode fazer, ou num dia, você pode fazer tudo que Deus quer, porque é Deus que vai fazer em você. Não tenha medo, deixe tudo e siga Jesus. Seja transfiguração. Amém. Antônio, consideração final, alegria de ser um casal, como é que é isso? É realizado? Sim, eu tenho uma alegria muito grande em meu coração, né? José sempre foi um suporte para mim, né? Sempre me ajudou, sempre me apoiou,
né, nesta caminhada. Então, como casal, a gente busca sempre viver isso, né? Viver isso. Então, eu me sinto muito alegre, né? Me sinto muito feliz, realmente. E para mim, para nós, eu falo isso assim, que é uma realização mesmo, né? É algo que nós dois queríamos, né? De caminhar junto, né? Eu não quero chegar sozinha no céu, né? Eu quero que o José chegue no céu comigo. E penso que ele também, então, que a gente possa caminhar junto, né? Caminhar juntos. Então, é uma alegria muito grande, assim, como casal. E para os casais, assim, é muito importante, né? A esposa ser um instrumento na vida do esposo, como o esposo também na vida da esposa, né? Porque quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não dá muito certo, né? Então, nós dois não, nós sempre caminhamos juntos nessa mesma direção, mas sempre um ajudando o outro. Quando um precisa puxar a orelha do outro, puxa, mas no amor, né? E a gente busca sempre viver. Eu trago muito uma canção do Padre Zezinho, né? Que não vai dormir sem pedir ou sem dar o seu perdão. Então, na nossa vida, nós sempre trazemos isso, né? Por mais que às vezes se a gente fica chateado, vamos dizer assim, mas a gente, antes de dormir, né, a gente busca sempre colocar isso em prática, amar e perdoar o outro. Então, nós, como casal, também é muito importante na nossa caminhada como comunidade, né?